Olá pessoal, bem-vindo à primeira aula de Geografia Humana. Nós vamos começar com Demografia, um tema muito importante para a prova do Enem. É um dos temas mais cobrados se a gente pensar que ele está intricado em outros temas, considerando ali a interdisciplinaridade do Enem, né? É muito importante a gente entender os conceitos, entender como que a demografia é cobrada no Enem, entender também principalmente tabelas, gráficos que essa matéria daqui cobra. Tá joia? Bom, gente, demografia é o estudo da população. É o estudo de dados quantitativos, dados qualitativos. E para a geografia, a demografia também vai se interessar muito pela mobilidade espacial da população, que seriam as migrações e outros tipos também de deslocamento. Enfim, outras coisas que nós vamos ver, tá? Por ser uma matéria muito extensa, eu dividi aqui em pequenas aulas para a gente poder captar bem devagarzinho cada conceito, cada forma, cada elemento que pode ser cobrado na hora da prova. Tá bem? Nós vamos começar aqui então, gente, com demografia, fundamentos. Alguns conceitos básicos para a gente continuar aprofundando mais na matéria ao longo das aulas. Coisa bem rápida, tá, gente? Olha só. População absoluta. População absoluta é a população total de alguma unidade espacial. Quando eu falo unidade espacial, pode ser um país, pode ser um estado, pode ser um município, pode ser um mundo, depende. População absoluta, total de população de habitantes, conta um por um. Aqui no Brasil, por exemplo, para fazer a contagem total da população, tem um instituto próprio para isso, chama Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A cada 10 anos, ele faz o chamado censo. Esse censo é a contagem absoluta da população, conta um por um. Em determinados períodos, que não são um censo, entre um censo e outro, se faz uma estimativa, que seria através de estatística, de amostragem, se faz a estimativa de quanto deve ser a população naquele determinado ano. Mas a contagem absoluta mesmo é de 10 em 10 anos a partir do censo. Então, nós temos aqui agora os dados do censo de 2010. Em 2020, nós vamos ter dados com a amostragem certa, com a contagem certa, e aí novos fenômenos demográficos que a gente pode identificar a partir daí. A população atual hoje do Brasil é estimada. Eles fazem estimativas estatísticas para saber, tá ok? População relativa. A população relativa já se trata dessa população total dessa unidade espacial dividida pela área dessa unidade espacial. Se a gente pegar a população total do Brasil e dividirmos pela quantidade de área total que existe no Brasil, nós temos a população relativa. É a quantidade de população por área. Essa unidade espacial pode ser subdividida. Nós podemos pegar o Brasil, nós podemos pegar os estados, podemos pegar municípios, podemos pegar regiões, áreas, bairros dentro de cidades, metrópoles. E isso daí dá muitos fenômenos interessantes. Olha só aqui em cima a densidade de povoamento do Brasil. O Brasil tem lá seus 200 milhões, um pouco mais de 200 milhões, 208 milhões de habitantes. Mas quando a gente pega essa população e espacializa, ou seja, distribui sobre a área, o território brasileiro, olha só como que ela fica. Nesse mapa aqui, ó, habitantes por quilômetro quadrado, quanto mais vermelho, quanto mais escuro, maior concentração de população. Quanto mais amarelo, mais bege, quase branco, menos a quantidade de população. Repare só que no Brasil, apesar de ter essa população volumosa, é distribuída de forma desigual. Nós temos aí uma concentração enorme no estado de São Paulo, né, que principalmente perto ali da metrópole, da capital paulistana. Também tem ali na região sul essa população mais dividida, mais distribuída, quer dizer, sul de Minas Gerais, o Rio de Janeiro, Espírito Santo, e ali o Nordeste também, a zona da Mata Nordestina também tem muita população. De grosso modo, nós podemos analisar que o Brasil tem a população muito concentrada na área litorânea. E alguns polos de maior densidade demográfica no interior do Brasil seria como, por exemplo, a própria Brasília, e ali destacando também Manaus. Tem outros pontos ali também, mas isso aí se destaca como esses polos de maior densidade demográfica. É interessante dizer que a população brasileira é muito concentrada, pouco distribuída pelo território todo. Tá joia? Por isso a importância da população relativa, entender como que essa população está distribuída. Outro conceito também muito importante que nós temos que falar é o crescimento natural ou também vegetativo, é a mesma coisa. Crescimento vegetal
crescimento vegetativo ou crescimento natural. O que é isso? É o crescimento da população, que é natalidade menos mortalidade. Quantidade de pessoas que nascem menos a quantidade de pessoas que morrem. Isso, quando se torna uma taxa de natalidade, taxa de mortalidade, pega a quantidade de nascimentos por 1000, pega a quantidade de nascimentos por 1000 e divide pelo número de habitantes. Aí a gente tem um por 1000, tem uma taxa relativa, então, para se dizer. Então, ali em cima, ó, taxa de natalidade é igual a número de nascidos por 1000 sobre número total de habitantes, menos taxa de mortalidade. O que é taxa de mortalidade? Número de óbitos, morte, vezes 1000, dividido por número de habitantes. Tá ok? No Brasil, a taxa de natalidade estava mais ou menos em 13 por 1000 em 2015. E a mortalidade estava mais ou menos em 7. A diferença de um para outro é o crescimento vegetativo da população. Diferente disso, ou quer dizer, um pouco mais complicado do que isso, é o crescimento demográfico, ou também chamado crescimento total. É o crescimento total da população. Considera, vamos lá, igual ao crescimento vegetativo, taxa de natalidade menos taxa de mortalidade, mas também considera ali o saldo migratório, que é imigração menos emigração. É a quantidade de pessoas que entram naquela unidade espacial, no caso a gente está falando aqui do Brasil, menos a quantidade de pessoas que saíram. Se esse saldo for positivo, isso incrementa a população daquele local. Se houve mais saída de pessoas do que entrada, então será uma diminuição da população nesse local, se considerar aí o crescimento demográfico, o crescimento total. Outros pontos que nós temos que falar aqui, que é muito importante, é a taxa de fecundidade. A taxa de fecundidade vai ser uma das taxas que provavelmente mais vão ser cobradas, assim, se a gente pensar nas novas mudanças demográficas do mundo, porque ela é um indicador socioeconômico muito importante também. O que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número de nascidos por mulher em idade fértil. Então, o que é a primeira mulher em idade fértil? São mulheres que estão entre 15 e 49 anos. Por que essa idade? É porque é o que os médicos recomendam? É porque o que mais é recomendado? Não. O que está falando aqui é o que o IBGE determina como idade fértil. Ele pega esses dados de quantidade de mulheres que tiveram filhos e fala, ó, entre 15 e 49 anos é a idade relevante que se tem filhos. Pode ter gente com um filho mais novo, pode ter gente com um filho mais velho. Isso daí não importa, mas o que ele considera, né, ele constatou que essa daí é a idade mais relevante para se entender como idade fértil. Número de nascidos, quantidade de pessoas que nasceram por mulher em idade fértil. Isso daí é a taxa de fecundidade. Essa taxa daí, como eu disse, é um indicador. Na história demográfica dos países, é normal que no passado tenha mais, essa taxa de fecundidade sempre é maior, e ao longo do tempo, né, mais próximo dos dias atuais, esse número venha caindo. Nós vamos ver que isso é mais complexo do que eu estou falando aqui, mas é só para vocês entenderem que é um indicador socioeconômico. E que aí já é uma determinação, já é uma constatação da ONU, dizer que se a taxa de reposição, se a taxa de fecundidade estiver em 2,1, é a taxa de reposição da população. Ou seja, para a população se repor, para a população não estar diminuindo não estar aumentando nem diminuindo, a taxa de fecundidade, o ideal seria em 2,1. A cada mulher em idade fértil ter 2,1 filhos. Pessoal, não confundam fecundidade com fertilidade. É muito comum muitos livros tratar essas taxas como coisas iguais, mas não são. Por mais que talvez ali numa questão a fertilidade esteja no lugar de fecundidade, a fecundidade esteja no lugar de fertilidade, fiquem espertos com essa questão daí. Mas eu vou explicar para vocês aqui a diferença, porque isso vai ajudar a entender qual que é o comportamento do crescimento da população, dependendo de quanto estiver a taxa de fecundidade. Vamos lá. Taxa de fertilidade é o número de mulheres em idade fértil. É diferente do número de nascidos por mulher em idade fértil, né? Vou explicar aqui para vocês por que essa diferença é interessante e entender como é que o comportamento do crescimento da população depende muito disso. Olha só. Vamos pegar aqui um caso bem hipotético, um caso de um país que exista,
O caso de... Vamos pegar um exemplo qualquer aqui de um determinado local em 1960 e em 2010. Nesse local, em 1960, a taxa de fertilidade era, vamos colocar aqui, 1. Uma mulher a cada 1.000 habitantes em idade fértil, em 1960. E vamos colocar que nesse mesmo ano, a fecundidade era de 10, para facilitar aqui a conta. Uma mulher em idade fértil por 1.000 e a cada mulher 10 filhos 10 nascimentos por mulher em idade fértil nesse ano. Qual que é a quantidade de nascidos nesse local? Bom, a fertilidade é 1, teve 10 filhos, então o número de nascidos, hipoteticamente, seria 10. Em 2010, esse mesmo local passou por uma transformação. A taxa de fertilidade aumentou. Por quê? Houve mais crescimento, houve mais nascimentos, então agora tem mais mulheres em idade fértil. Vamos colocar aqui, hipoteticamente, 10. Mas, por mudanças socioeconômicas, a taxa de fecundidade diminuiu muito, passando para 1 em 2010. Qual que é o número de nascidos esse ano? Também é 10. Isso é só para dizer para vocês, gente, que a taxa de fecundidade, mesmo tendo uma redução, uma transformação rápida, outros fatores podem influenciar para responder aqui ao crescimento ou não daquela população. Ou seja, não é só porque diminuiu a quantidade de fecundidade, quer dizer que o resultado vai ser imediato. É necessário também identificar se tem muitas mulheres em idade fértil naquele país. Como que nós vamos analisar isso? Bom, uma das estratégias é através da pirâmide etária. Isso nós vamos ver mais à frente. Mas é só para vocês ficarem aí atentos a esse tipo aqui de análise que é muito pertinente para a gente, tá ok? Outro tipo de análise que nós temos que fazer é a taxa de dependência. A taxa de dependência, gente, é uma razão, é um número sobre o outro, que no caso é população inativa, que é de 0 a 15 anos, que são os adolescentes, crianças e adolescentes, e os idosos, 65 anos para mais, sobre população ativa, que é de 16 a 64 anos. Muito importante entender essa taxa de dependência, porque ela diz muito sobre a questão da econômica, socioeconômica e econômica daquele país. Como assim? Um país que tem uma taxa de dependência muito alta, por exemplo, por ter muitas crianças, é um país que tem que investir muito na educação infantil, na maternidade. Um país que tem muitos idosos, ou seja, a taxa de dependência alta por causa dos idosos, tem que investir nos idosos, através da previdência social, a partir da asilos, mobilidade, etc. Um país que está com a taxa de dependência muito baixa, ou seja, poucas crianças e idosos em relação aos adultos, a população em idade ativa, isso significa que é um país que pode investir mais em outras coisas, ou está recebendo arrecadando muito dinheiro através da população que está trabalhando e poder fazer investimentos sociais em outras áreas. É muito interessante, então, analisar a taxa de dependência, porque, principalmente no Brasil, que a taxa de dependência nossa encontra nas suas menores taxas. Ou seja, o Brasil vive aí um momento que a taxa de dependência está muito baixa, porque a população de crianças e adolescentes está proporcionalmente baixa, e a dos idosos está começando a aumentar. Tá? Isso daí nós vamos ver nas próximas aulas, que está muito ligado à transição demográfica, a essa fase de bônus demográfico. Beleza, gente? Essa primeira aula daí é só para jogar esses primeiros conceitos, e até a próxima aula aí, para a gente continuar na matéria.